Pronto? Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo à Semana da Resiliência. Meu nome é Daniel Alves e eu estou aqui para compartilhar com você assuntos extremamente importantes para que você possa se recompor, se levantar, dar a volta por cima e continuar a sua jornada no seu propósito rumo ao seu sucesso. Entendendo que cada obstáculo é uma oportunidade para que você possa romper, alavancar, crescer, prosperar. Então não veja obstáculos como obstáculos, não veja Golias como um grande inimigo, não veja, uma luta, uma tempestade como algo que veio para te destruir. Não. Veja como algo que vai te fortalecer, que vai te preparar e que vai te levar a um outro nível de vida, eu tenho certeza disso. A Semana da Resiliência fala de vários assuntos, né? Nós falamos ontem, na segunda-feira, sobre a bênção do fracasso. E hoje eu quero falar sobre padrão ou segredo da modelagem. Lembrando que sucesso, ela é uma palavra muito subjetiva. Cada um tem uma definição de sucesso. Obrigado. Cada um tem uma definição de sucesso. Para alguns, ter uma família é um sucesso. Por quê? Porque o padrão dele na infância foi não ter família. Então, para ele, já ter uma família já é algo extremamente, conquistador. Para alguns, sucesso é ter um carro de luxo. Por quê? Porque o pai nunca teve um carro. Para outros, sucesso é ser um mega empresário. Por quê? Porque o pai já vinha, construindo, já vinha trabalhando na construção de uma empresa. Então, a formação do processo, da cognição dele, do processo cognitivo, já leva ele a definir o sucesso como um outro tipo de conquistas. Mas o interessante é que eu e você precisamos entender que, independente de qual seja o seu nível de sucesso, isso é importante a gente esclarecer. Não importa se é familiar, se é um carro, se é uma empresa, se é ser jogador de futebol, se é ser um grande palestrante, não importa qual seja o seu padrão de sucesso. O que importa então, Daniel, é em quem você vai se espelhar ou quem você vai modelar para se tornar como, igual ou superior. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que você compartilhasse essa live com alguém. Compartilhe com alguém, mande para alguém que você sabe que está assim, não consegue romper, não consegue vencer, não consegue desfrutar, não consegue alcançar o sucesso. Então é extremamente importante que essa pessoa entenda que o seu passado influencia o seu presente e determinadamente vai, de certa forma, atrapalhar ou trazer sucesso ao seu futuro. Então vamos lá. Se sucesso é padrão de modelagem, quem eu preciso modelar? E eu quero começar contando uma história muito interessante dos crentes. Não sei se você ouviu falar desse pessoal que é crente aí, que gosta de igreja evangélica. Esse pessoal que é de igreja aí, eu não gosto de crente de jeito nenhum, sabe por quê? Porque crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele é crente, ele só não obedece. E na igreja está cheio de gente assim, que é crente, mas não obedece, tá igual o diabo. Pegou essa aí? Pegou essa aí? Respira então. Respira, 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 respira. Eu fico pensando, tem alguns crentes na igreja que eles ficam assim, orando, faz jejum, faz campanha, ora para Deus mandar abrir uma porta para ele ter sucesso na vida, para ele prosperar. E aí, esses dias eu contei uma história muito engraçada na igreja. Eu disse assim, a irmã estava orando para ser uma empresária de sucesso. Pastor, eu quero ser uma empresária de sucesso, me ajuda a orar. Mas, tá bom, irmã, vamos orar para Deus te ajudar, você ser uma empresária de sucesso. Mas primeiro, eu falei para ela, você tem que estudar, você tem que ir para uma faculdade, você tem que aprender sobre administração de empresa, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de financeira, um monte de coisa você tem que aprender. Depois você vai começar a fazer algumas avaliações. Ai, pastor, mas não é fácil. Eu falei, não é fácil. Mas começamos a orar, comecei a ajudar ela. Um belo dia, para na porta da igreja uma irmã numa BMW. Aí, essa irmã que estava orando para Deus abrir uma porta para ela, viu a outra parar na porta da igreja de BMW. Estou falando BMW porque o carro da irmã era um pouquinho maior, mas vou falar a BMW. Aí
ela olhou para a irmã e para o carro e falou assim: eu não sei para que vir na igreja de BMW e parar bem na porta da igreja. Ok, passou. A irmã desceu do carro, o motorista foi lá, né, abriu a porta, ela desceu do carro, aí ela falou de novo: eu não sei para que vim de motorista na igreja. Aí a irmã desceu com a bolsa dela, aquela bolsona bonita, aquele salto alto, entrou na igreja. Ela falou assim: olha aí, metida, 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 metida. Preste atenção. E aí, talvez você possa estar com essa síndrome. Como é que fala aquela síndrome? É de complexo de inferioridade. Você está doente. Doença de duas pernas. Acorda. Se você está orando para Deus te prosperar, o que Deus vai fazer? Colocar alguém próspero do seu lado. Meu Deus do céu. Mas sabe o que acontece? A sua doença emocional não permite parar uma pessoa com um carro bem sucedido na sua frente e você ir lá e falar assim, abrir a porta do carro e dizer assim: seja bem-vinda, querida, eu sou fulana de tal. Cara, você deveria abrir a porta, você deveria receber essa irmã, você deveria acompanhá-la até o altar, você deveria, depois que acabar o culto, perguntar para ela: ô irmã, o que a senhora faz? Como que a senhora fez para ser bem-sucedida, vindo na igreja com um motorista? Não, mas essa doença emocional, não há raiva disso, cara, essa doença emocional sua não deixa. Aí você fica orando para Deus fazer, Deus, 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 e Deus manda a pessoa que vai abrir uma porta para você. E aí você faz, você afasta a pessoa. Que é metida, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E quer prosperar? Vai prosperar nunca. Sabe por quê? Porque sucesso é padrão de modelagem. Você precisa estar perto de quem está crescendo para que você cresça também. Aí você fica envolvido com as irmãs da fofoca lá, sabe? Da conversa fiada e não prospera. Aí fica assim: pastor, eu não sei porque que a minha vida não prospera. Não prospera porque isso é uma doença de duas pernas. Fica andando aí, doença. Então presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer. Respira. Porque eu já sei que essa já deu uma derrubada no você, né? Eu vou até tomar um café aqui porque eu fico até nervoso com um negócio desse. Não tem como Deus fazer. Porque sucesso é padrão de modelagem. Entenda uma coisa. Se tem um empresário bem sucedido, você precisa colar nele. Ver o que ele faz. Como ele faz, como ele conquistou, como ele chegou. Daniel, existe o caminho das pedras? É claro que existe. Se alguém chegou lá, você também pode chegar. Lembra que eu falei de você treinar até se tornar uma pessoa irreconhecível? Eu falei do Cristiano Ronaldo. O cara treina. É treinamento. É você pegar o que alguém já fez e fazer igual. Eu queria bater falta igual o Marcelinho Carioca do Corinthians. É fácil. Quer fazer? Vai lá e dá 500 chutes depois do treino. Depois que o povo acabou o treino, o povo foi embora, tomar banho, dormir, comer. Ele ficava lá batendo falta. Espelhando sabe quem? No Zico. O espelho dele era o Zico. Lembra do Zico? O cara era fenomenal, né? Então, segunda coisa que as pessoas não percebem. Além do complexo de inferioridade, algumas pessoas, quando oram para Deus abrir uma porta, ou que ela quer crescer, que ela quer prosperar, né? Deus envia as pessoas, sabe? A gente começa a perseguir. Porque esse complexo de inferioridade fez com que... Essa eu vou falar aqui, é muito forte. É muito forte. Mateus, essa você nunca ouviu na sua vida. Estou esperando. Você nunca ouviu. Olha o que o complexo de inferioridade faz. Faraó foi rei, governante de todo o Egito. Faraó não era um cristão. Faraó não era um homem temente a Deus. Só que quando o Faraó vê José, José interpreta os sonhos de Faraó. Sabe o que Faraó diz? Ninguém melhor do que você para administrar tudo o que eu tenho. Faraó pega José, põe do lado dele e diz assim:
você só não pode sentar no meu trono. O resto, tudo você decide. Ok? Agora vamos pro crente. Vamos pro crente. Saul, Davi vai lá e derruba Golias. Mata Golias, viu? E as mulheres começam a cantar. Davi matou 10 milhares. Saul matou só milhares. A Bíblia diz que o ciúmes entrou no coração de Saul. Pode falar? O ímpio pega o cara bom e coloca do lado. O crente pega o cara bom, pega uma espada e vai atrás dele para matar. Sabe por que você não prospera? Porque você é ciumento, você não tem inteligência emocional para entender que tem gente que produz mais do que você. Pronto, falei. Tem gente melhor que você, tem gente que fala melhor que você, tem gente que prega melhor que você, tem gente que administra melhor que você, tem gente que chuta no gol melhor que você, tem gente que tem melhor relacionamento conjugal do que você, tem gente que trata melhor os filhos do que você, tem gente que... Gente, desenvolve inteligência emocional porque tem gente melhor do que você. E você, por causa de falta de inteligência emocional, por ciúme, sabe o que você faz? Você começa a perseguir as pessoas que Deus colocou do seu lado, fruto da sua oração. Sabe quando você vai prosperar? Nunca. Sabe quando você vai ter sucesso? Nunca. Você já sabe, eu sou pastor. Quando eu me converti, com 18 anos, sabe o que eu fazia? Eu lavava carro do meu pastor, eu limpava a casa do meu pastor ia viajar, eu dormia, cuidava da casa do meu pastor ia para a igreja, eu carregava a Bíblia do meu pastor. Sabe o que eu virei? Pastor, irmão. Pastor. E eu não estou aqui menosprezando ou desprezando o meu primeiro pastor, de maneira nenhuma. Tudo que eu tenho eu aprendi com ele. Mas hoje a minha igreja é maior do que a dele em número de gente. Eu quero dizer para você que Jesus disse que o discípulo nunca seria maior do que o seu mestre. Eu posso ter uma igreja com 10 mil membros e ele com 1000. Eu nunca serei maior do que ele. Sabe por quê? Porque foi ele quem me ensinou. Agora, em resultados, eu posso dar mais resultados do que ele. Porque o padrão de modelagem, eu posso pegar ele como modelo, definir novas estratégias, definir novos parâmetros e caminhar rumo ao sucesso. Então, eu não vou ficar falando muito não, porque se eu ficar falando aqui, você vai surtar. Então, primeiro, você precisa entender que pessoas boas ao seu lado não são para tomar o seu lugar, é para te fazer crescer. Segundo, você precisa entender que pessoas produzem, existem pessoas, aliás, que produzem mais do que você. Terceira e última coisa, você precisa ter humildade para reconhecer e aprender com aqueles que Deus coloca ao seu lado. Cara, se você entender isso, porque tem gente que você vai falar para ele assim, ó, comprei um carro, ele vai falar para você assim, não, o meu é 2020. Comprei um carro, o seu tem teto solar? Porque o meu é teto panorâmico. Tem gente que não tem humildade para reconhecer que um Fusca leva você do mesmo jeito. Que o problema não está no carro, o problema está na sua falta de humildade. Tem gente que não para ouvir. Você tem 2 orelhas para ouvir mais e uma boca para falar menos. Então, seja mais humilde para aprender. A gente aprende até com uma criança. A Bíblia diz que a gente aprende com as formigas. Salomão, o homem mais sábio da história, diz que nós precisamos aprender com as formigas. Ai, meu irmão. Uai, meu querido, se você quer, de fato, de verdade, desenvolver resiliência essa semana, sabe, atingir o sucesso, entenda que os obstáculos são oportunidades para você crescer. Lembre-se que padrão de modelagem é o ponto decisivo entre o seu fracasso e o seu sucesso. E dentro do padrão de modelagem, entenda que pessoas boas ao seu lado são para te fazer crescer, não roubar o seu lugar. Sabe o que Saul fez? Depois que as mulheres começaram a cantar, ele falou assim, deram 10 milhares para Davi e para mim só deram milhares. Que isso? Que isso? Sabe qual foi o erro de Saul? Foi não agir como o faraó agiu. Porque, você imagine, Paulo, se Saul pega Davi,
chama ele e fala assim, vamos pro seguinte, eu vou ser o rei e você vai ser, depois de mim, você é o cara. Saul não tinha perdido o reinado, Saul não tinha perdido o trono, Saul não tinha perdido a família, Saul não tinha tido um neto aleijado de ambos pés que foi morar em Lodebar, lugar de sequidão. Saul morreu todo mundo, foi exterminado, sabe por quê? Por causa de um sentimento de ciúmes. Então, se Saul faz igual o faraó, seu reinado estava garantido. E outra coisa, Saul sabia que Deus já tinha ungido Davi. Por que ele não pega o cara, põe do lado e ensina ele? Então, gente, eu preciso que você entenda que a última... Eu falei 3, né? Mas vou falar mais uma. Vou falar mais uma última. Pare de se achar a última espuminha do xixi. Porque tem gente que se acha a última espuminha do xixi, a última Coca-Cola do deserto. Não tem ninguém que eu me espelhe. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Você ouviu falar de Chris Gardner? Talvez você nunca ouviu falar de Chris Gardner, mas você ouviu falar de um filme chamado Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade, não sei. Que o Will Smith fez aquele filme. Aquele personagem é um real, Chris Gardner, ainda é vivo até hoje, é bitrilionário, não sei, né? Não me lembro mais, mas aquele é um cara que se você quer ter sucesso, é só você se espelhar nele. Você quer ser um bom jogador de futebol? Se espelhe num jogador de futebol. Mas o cara faz isso de errado, faz aquilo. Doença. Modele o que é bom, o que não é, você deixa pra lá. Você entendeu agora? Então assim, escolha alguém. Se você está achando que você é o cara, me mostra os seus resultados. Mostra pra mim. Não adianta você ficar falando do Neymar, que o Neymar é festeiro, não adianta você ficar falando de fulano, de beltrano, de ciclano. Porque eles têm resultado. Eles têm iate, têm avião, têm amigos, eles têm dinheiro. E você tem o quê? Não tem ninguém que eu possa me espelhar. Lógico que não tem ninguém, você também não tem bosta nenhuma. Agora já foi. Então assim, não adianta ficar falando que... Não adianta, sabe? Então, identifica alguém. Busque por alguém. Modele alguém para que você possa ter sucesso. Sabe, sucesso é padrão de modelagem. Então, identifique uma pessoa-chave que você, sabe, se espelhe nela. Identifique a compreensão da mentalidade daquela pessoa, como ela pensa, como ela vê o mundo, como ela vê as situações, como ela se comporta diante dos relacionamentos dela, como ela se comporta diante dos obstáculos, como ela se comporta diante das conquistas. Então isso é um padrão mental, porque tudo que você é comportamento está dentro da mentalidade. E comportamento é tudo, você precisa entender isso. Comportamento é tudo. E aí você vai mapear o que depois dele? Você vai mapear as habilidades, você vai mapear as competências, você vai mapear as dificuldades, você vai mapear tudo que ele tem ali para que você possa desenvolver e avançar dentro desses comportamentos. Eu coloquei uma outra coisa aqui, adoção, ou seja, você vai trazer para você os mesmos hábitos. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, aí, os grandes players do mercado, eles fazem coisas que geralmente a gente não faz. Eu tô cansado, os caras não descansam. Os caras dormem 1 hora, 2 da manhã, acorda 5 e já tá trabalhando. E você acha que sucesso é só eu gravar um vídeo e pôr... Não é só você gravar um vídeo e pôr na internet não, meu amigo. Você precisa, sabe, também trazer para você, sabe, esses hábitos, essas rotinas, esses comportamentos. Porque sucesso também tem comportamentos de sucesso. Né? Eu escrevi um livro, Não é Talento, é Comportamento, e nele eu falo de comportamentos de sucesso. Né? Você precisa treinar tomada de decisões, você precisa treinar como agir em situações diferentes, como agir diante das críticas, você precisa de feedback, você precisa que as pessoas te deem feedback de como está o seu comportamento, você precisa avaliar o seu crescimento, mensurar os seus alvos, as suas metas, tudo isso aí. Tá? Então, eu não vou ficar aqui falando muito porque só o que eu falei anteriormente já dá para você ter aí uma iniciativa boa no que você vai poder fazer como padrão de modelagem para que você alcance o sucesso e desenvolva resiliência. Eu sou apaixonado,
sabe, no Chris Gardner. É uma história fantástica. Se você puder assistir o filme, eu assisto sempre aquele filme, sempre que eu estou desanimado, que eu estou meio, sabe, baqueado, eu ligo a televisão. A última vez que eu assisti agora foi com a minha filha, de 19 anos. Já vimos assistindo 2 vezes, sentei com ela, avaliamos ponto por ponto, parava o filme, aqui ó, aqui ele fez isso, aqui ó, aqui ele fez isso. E naquele filme eu acho muito interessante, e eu quero encerrar com essa história daquele filme. Ele vai passando na rua, procurando por um emprego, está passando na rua e o cara para com uma Ferrari na porta do prédio da Bolsa de Valores. E aí, quando o cara desce do carro de terno, de gravata, ele para o cara e fala assim, poxa vida, que carro legal, né? Aí o cara olha, carro legal. O que você faz? Ah, eu sou corretor da Bolsa de Valores. E aí ele faz uma pergunta decisiva. E o que eu preciso para entrar na Bolsa de Valores? O que é que você faz? A pergunta dele foi essa. O que é que você faz e como você faz? Aí o cara responde para ele, você só tem que ser bom com números e com pessoas. Ah, é? Ele olha. Então, preste atenção. Lembra da irmã do carro? O cara para com uma Ferrari, desce de terno. O cara para e pergunta o que você faz e como você faz. Sou corretor da bolsa. E o que eu preciso para ir para ser corretor? Tem que ser bom com números e com pessoas. Ah, é? E aí ele começa tal e entra para a Bolsa de Valores. Sabe, querido, são perguntas que você precisa responder. O que você está fazendo? E como você está fazendo? Porque isso vai determinar o seu sucesso. Amanhã eu te espero aqui, no mesmo horário, 6 e 7. Nós vamos continuar com a Semana da Resiliência. Eu quero te responder algo muito importante amanhã. Não perca. Compartilhe esse vídeo. Fale com as pessoas. Comportamento é tudo. E você precisa desenvolvê-los para que você tenha sucesso. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Amanhã, 6 e 7. Eu te espero. Shalom, paz e prosperidade.